Boa noite. Boa noite. Vamos cá só. Boa noite. Boa noite. Só aqui a completar. Boa noite, José Diogo. Bem-vindo. Aqui fazer um compasso de espera. Nós hoje vamos para o capítulo 4 do livro As 5 feridas que impedem a sua felicidade, da Liz Bourbeau. E hoje vamos falar sobre a ferida da humilhação. Vamos só aguardar mais um minutinho. Eu acho que está a câmera, não está grande coisa. Ok. Enquanto as pessoas vão chegando, então hoje vamos então, nós já falamos na ferida do abandono, já falamos a Adriana. Olá Adriana, bem-vinda. Já falamos na ferida do abandono, já falamos na ferida da rejeição e hoje vamos falar sobre a ferida de humilhação. E esta ferida cria uma máscara que é a máscara do masoquista e tem a ver com ações que em miúdos nós temos, inconscientes até, dos nossos pais. Olá Maria de Fátima, bem-vinda. Tem a ver com ações que nós temos, que nós sentimos dos nossos pais, em que de alguma maneira sentimos vergonha ou sentimos que os nossos pais sentem vergonha de nós, ou que nos sentimos rebaixados. Por exemplo, frases como estás sujo, estás todo porco, ou estás tão porquinho, coisas assim do género. Obrigada pelos coraçõezinhos. Podem despolutar a ferida da humilhação, que depois vai adotar uma máscara que é a máscara do masoquista. Eu continuo só aqui a fazer um compassozinho de espera e aproveito para dizer que enquanto na ferida do abandono e na ferida da rejeição, normalmente esta é provocada por um progenitor, não é? Aliás, na ferida da rejeição é pelo progenitor do mesmo sexo e na ferida do abandono é pelo progenitor do sexo oposto. Neste caso, aqui, a rejeição é do mesmo sexo e a ferida do abandono é do progenitor do sexo. Neste caso aqui, é pelo progenitor que cuida. Aquele progenitor que cuida, por exemplo, da higiene, mas também pode ser pelo progenitor que educa, no sentido aquele que muitas vezes nos ensina a ser, nos ensina a estar. Desculpem, que está-me aqui a meter aflição no meu cabelo e eu tenho que o apanhar melhor. Aquele progenitor que nos ensina a ser, que nos ensina a escrever e que pode ter não é? E que pode ter frases do género, mas aquele que é melhor que tu, situações desse género podem então despolutar. Portanto, não há aqui, não se pode dizer que é um progenitor que é desencadeada pelo progenitor mãe ou pai, porque depende dos papéis que cada um exerce, não é? Normalmente poderá ser pela mãe, porque é a mãe que, por exemplo, que cuida muito da higiene e da pessoa, como a pessoa se arranja e tudo mais enquanto é pequenino. Já temos também aqui a Arlene, bem-vinda. Deixem-me só. Estava aqui só a tentar carregar. Só fazer só mais uns 2 minutinhos e já vamos avançar com a leitura. Ora, já estamos
com 21 já está dada a tolerância normal e necessária. E então eu vou começar com a leitura hoje no capítulo 4, da página 67 do livro As 5 Feridas que Impedem a Felicidade, de Lise Bourbeau. E neste capítulo ela começa por definir o que é humilhação e diz que humilhação é a ação de se sentir rebaixado, é a ação de rebaixar, ou de se rebaixar a si próprio ou de rebaixar o outro, e de uma forma ultrajante. E os sinónimos desta palavra de rebaixar ou de humilhação podem ser rebaixamento, vergonha, mortificação, vexame, degradação. Aliás, a humilhação e a vergonha andam muito, são palavras que para esta ferida andam muito juntas. E esta ferida começa a fazer-se sentir, ou desperta, não é? Entre a idade do 1 aos 3 anos. E a autora fala em desperta porquê? Porque ela também acredita que nascemos com tudo já decidido e que feridas é que nós vamos tratar, ainda que não tenhamos consciência delas depois do nascimento, porque quando nós encarnamos, o véu, a partir de uma determinada idade, não é? E normalmente até aos 7 anos, fecha-se e há o véu do esquecimento e, portanto, o canal é fechado. E nessas circunstâncias nós não sabemos muitas vezes porque é que estamos a atrair determinadas coisas. Elas vêm até nós, de facto, para nós fazermos as aprendizagens e evoluirmos como pessoas, que é isso que nós andamos cá todos a fazer, e pelo menos é o que eu acredito, não é? E nesse sentido, as pessoas não percebem porque é que as coisas lhe acontecem. Mas ela também acredita na reencarnação e por isso mesmo diz que nós já nascemos com tudo decidido, nomeadamente que feridas é que nós vamos tratar, só que depois não temos consciência nos momentos em que elas vêm até nós e são ativadas. A alma que vem desenvolver esta ferida vai atrair 1 ou 2 progenitores que o humilharão. Essa ferida está sobretudo associada a um mundo físico, ao ter e fazer. Ou seja, ela desperta-se no momento em que há o desenvolvimento das funções do corpo, como por exemplo em que a criança começa a aprender a comer sozinha, começa a ser asseada, a ir à casa de banho sozinha, a falar, a ouvir, a compreender o que os outros adultos lhe dizem, etc. E depois, com o despertar desta ferida, dá-se a determinado momento, a criança vai começar a sentir que os seus pais têm vergonha dela, ou têm medo, ou então a criança tem medo de ter vergonha quando, por exemplo, está suja, ou quando faz um disparate, sobretudo quando faz um disparate em frente a uma família, à família ou a um público. Ou então quando os progenitores lhe dizem estás mal vestida, e a criança começa a sentir isto como uma vergonha, acha que os pais têm vergonha porque dizem estas frases e começa então aí a ser desperta a ferida da humilhação. Mas seja qual for a circunstância que leva a criança a sentir-se rebaixada, degradada, comparada, mortificada ou envergonhada ao nível físico, a ferida desperta e ganha amplitude. E, por exemplo, tomemos o exemplo de um bebê que brincou com o seu cocó e o espalhou em todo lado na sua caminha. Ou fez outra coisa que causa um nível semelhante de repugnância. Então, a ferida vai ser desperta quando ouve a mãe contar ao pai o que se passou, chamando-lhe até porquinho. Olha, aquele porquinho, às vezes com um tom muito carinhoso, mas pode, de facto, despertar essa ferida. E então, mesmo ainda muito pequeno, o bebê pode sentir então a repugnância dos pais e experimentar essa humilhação e essa vergonha. E a autora continua a falar sobre um caso específico, que diz que quando tinha 6 anos e era interna num convento,
em que dormiam todas numa grande camarata e era mesmo que houve uma miudita pequenina que fez xixi na cama e a freira obrigava a passear pelas salas de aula no dia seguinte com o lençol manchado às costas. Ao humilhá-la e envergonhá-la daquela maneira, a freira julgava que a situação não se iria repetir. Mas todos nós sabemos que o que acontece é o contrário. Esse tipo de humilhação vai agravar ainda mais a situação. Então, todas as crianças que têm uma ferida de humilhação a resolver e vivem experiências desta natureza, vão ver essa ferida ainda acentuar-se mais e mais. Então, por exemplo, no domínio da sexualidade acarreta também uma dose de humilhação potencial. Por exemplo, quando uma mãe surpreende o seu filho pequenino a masturbar-se e exclama: "Porcalhão, não tens vergonha? Isso não se faz." Ora, a criança vai se sentir mortificada, vai se sentir envergonhada, irá ter mais tarde, eventualmente, problemas no campo sexual. E se a criança, por exemplo, também surpreende um dos seus progenitores nu e este fica pouco à vontade e a criança sente que este fica pouco à vontade ou porque se tenta esconder, ela vai também interiorizar uma outra coisa, que é a ter vergonha do seu corpo. E também aí pode ser despolutada mais uma vez a ferida da humilhação. Então essa ferida pode ser vivida em vários campos, conforme o que se passou entre a idade do 1 e dos 3 anos. Muitas vezes a criança vai se sentir rebaixada se for demasiado, por exemplo, controlada pelo progenitor, ou se achar que não tem liberdade de agir, ou de se mover ao nível físico. Lupo pedagógica. Oi, late my time here. Ok. Muito bem. Welcome, Lupo. E então, o pai, muitas vezes, por exemplo, ralha com o filho que foi brincar com a roupa, na lama com uma roupa lavada. E isto antes da chegada dos convidados. E pega e põe-no de castigo. Se os progenitores contarem este incidente aos convidados, a criança vai também sentir-se humilhada e a ferida, ou envergonhada, e a ferida da humilhação vai se tornar também mais forte. E pode levar com que a criança comece a acreditar que desgosta os pais. Então sente-se então humilhada, tem vergonha do seu próprio comportamento. Porém, é muito frequente também nós ouvirmos pessoas que sofrem desta ferida contarem as coisas proibidas que fizeram quando eram jovens e adolescentes. E este comportamento de querer contar aquilo que fizeram quando eram jovens e adolescentes, no fundo, é quase que como quem tem a ferida da humilhação, é quase como uma forma inconsciente. Olá, Ruth, bem-vinda! Estamos na página 68 do livro, já estamos na ferida da humilhação. Então, quando as pessoas recontam as situações em que fizeram as coisas proibidas e que se sentiram de alguma maneira, é quase como provocar novamente, reviver essa humilhação que sentiram. Não faz mal, és sempre bem-vinda, não há atrasos. O que interessa é que chegaste. Contrariamente às outras 4 feridas, portanto, nós já vimos duas, já vimos a ferida da rejeição e a ferida do abandono, ainda iremos ver a ferida da traição, iremos ver também a ferida da injustiça e hoje estamos com a humilhação. Mas a ferida da humilhação, contrariamente às outras, à da rejeição, à da injustiça, à do abandono e à da traição, é vivida com um progenitor muito específico, que era aquilo que eu vos dizia no início, não é? Enquanto a ferida do abandono é provocada pelo progenitor do sexo oposto, a ferida da rejeição é provocada pelo progenitor do mesmo sexo, a ferida da humilhação não é vivida com um progenitor específico, não é por nenhum deles em específico, ou seja, é mais pelo papel
que determinadas coisas foram feitas. Por exemplo, normalmente a mãe, quando é questões de higiene, não é? A ferida de humilhação é muitas vezes vivida, diz a autora, com a mãe, mas pode ser vivida com o pai. Quando, por exemplo, este exerce o controle ou desempenha o papel da mãe, ou ensina à criança regras de conduta aceitáveis. Então é também possível que a ferida de humilhação esteja também ligada à mãe no campo da sexualidade e da higiene. Na sexualidade, como aquilo que eu vos disse há bocado. Uma mãe que entra, que vê a criança, por exemplo, porque é normal a exploração sexual do corpo, etc. E surpreende a criança a fazer, a masturbar-se. E chama-lhe porco. E diz-lhe que aquilo é feio. E isto vai fazer com que a criança sinta vergonha do próprio corpo, que sinta vergonha daquilo que está a descobrir e que se sinta humilhada e envergonhada, não é? De alguma maneira diminuída. E isso também pode, portanto, no campo da sexualidade pode estar muito ligado à mãe. E também no campo da higiene, porque é a mãe que cuida, que põe as roupas, que não sei o quê, e que diz, olha, estás todo porquito, olha, fizeste isto, não lavaste em condições. Portanto, nessas situações pode ser a mãe. E o pai, por exemplo, pode estar muito ligado ao setor da aprendizagem, da escuta e da palavra, né? E nesses casos a ferida teria que ser resolvida quando é provocada pela mãe e pelo pai, dependendo das áreas da vida, tem que ser resolvida com os dois progenitores. Não basta resolver a ferida com um dos progenitores, porque a ferida da humilhação mantém-se. E então a criança que vive a humilhação vai criar uma máscara, e a máscara aqui é a máscara do masoquista. O masoquismo é um comportamento de alguém que encontra satisfação e até algum prazer em sofrer. É alguém que procura a dor e que procura a humilhação, procura reviver essa humilhação. E claro que faz isto de uma forma inconsciente, não é? Porque ninguém anda à procura da dor, não é? Aliás, quando uma pessoa conta as coisas que sentiu vergonha quando era criança e, no fundo, faz isto para reviver a humilhação que viveu, isto é uma forma, é o masoquismo, não é? E também é feita de forma inconsciente. E então, normalmente o masoquista organiza-se para fazer mal ou castigar antes que alguém lhe faça. Ele próprio se castiga antes que alguém o castigue ou lhe faça isso. Apesar a autora disse que a ferida da humilhação está no campo do ter e do fazer, mas é natural que o masoquista vai fazer todos os possíveis e os impossíveis para chegar a ser como os outros desejariam que fosse. E este comportamento de querer ser, fazendo de tudo, o possível e o impossível, para ser de acordo com aquilo que os outros querem que ele seja, no fundo tem a ver com o que faz e o que não faz. Não é o que ele deseja ser, mas o que ele faz e o que ele não faz para o que ele tem e o que não tem para conseguir desencadear essa ferida da humilhação. E o fazer e o ter vão ser umas formas de compensar essa ferida dessa humilhação. Então, em relação. E a autora diz que a partir de agora vamos utilizar o termo masoquista quando me referir à ferida sobre a humilhação. Porque esta usa a máscara do masoquista para evitar sofrer e viver a dor associada à humilhação. Uma pessoa pode viver uma experiência de vergonha ou humilhação sem que a ferida de humilhação seja revelada. Por um lado, a pessoa masoquista pode viver uma experiência de rejeição e sentir-se mais humilhada do que rejeitada. A verdade é que os 5 tipos de pessoas presentes neste capítulo e de caráter podem sentir, todas as feridas podem sentir vergonha.
sobretudo se forem apanhadas em flagrante a fazer aos outros ou fazer com que os outros vivam aquilo que elas próprias temem experimentar. Mas é a pessoa com a ferida da humilhação que mais frequentemente sente vergonha. Até aqui, tudo bem? Está a fazer algum sentido? Eu sei que há sempre o delay. Alright. Tudo. Ok. Então é assim. Agora ela vai fazer uma diferença entre vergonha e culpabilidade. E ela diz que a diferença entre vergonha e culpabilidade é que nós sentimos-nos culpados quando consideramos errado aquilo que fizemos ou não fizemos. E sentimos vergonha quando consideramos que não fomos corretos nas nossas ações. O oposto da vergonha há de ser o orgulho. Então quando uma pessoa não tem orgulho em si própria, o que é que ela tem? Ela tem vergonha. E acusa-se e é levada a querer esconder-se. E agora é que a coisa vai ficar interessante. E é possível que alguém se sinta culpado sem sentir vergonha, ok? Mas não pode ter vergonha sem se sentir culpado. E quando a pessoa tem vergonha, ela vai, como a autora diz, tentar esconder-se. E aqui é que a coisa começa a ser engraçada, se formos a pensar no tipo físico do masoquista. É que o masoquista tem um corpo bastante gordinho. Uma das características do masoquista, deixem-me só pegar aqui nas características finais, é exatamente em relação ao corpo, corpo gordo, rechonchudo, estatura baixa, e isto começa logo a dizer alguma coisa, porque assim, como é que nós nos escondemos? Enquanto que, por exemplo, o fugidio tinha um corpo esguio que era para nem sequer ser visto, e este esconde-se para que ele próprio se rejeite, para que ele próprio se abandone, para sentir vergonha. Então ganha corpo. Além do mais, uma das coisas que o masoquista vai fazer é tentar pôr tudo, querer ser útil, estar em todas, ajudar toda a gente. Para quê? Para ser imprescindível. E começa a pôr tantas coisas por trás das costas, não é? Nos seus ombros, nas suas costas, coisas que não são deles, que tem que ter realmente um corpo grande para conseguir aguentar com tudo. Então, na descrição física da máscara do masoquista, como este se sente sujo, ou sente-se sem coração, sente-se porco, ou menos que os outros, desenvolve então um corpo gordo, que vai fazer o quê? Vai envergonhá-lo. Este corpo gordo é diferente do corpo musculoso. Um indivíduo pode pesar mais de 20 quilos do que o seu peso normal e não ser classificado como gordo, não é? Mas sim como forte. Ora, o masoquista é mesmo gordo, devido ao seu excesso de gordura. O seu corpo é rechonchudo e parece tão profundo quanto largo. Isso vê-se mesmo olhando essa pessoa de costas. Uma pessoa forte, por exemplo, por sua vez, se for bastante musculada, com um corpo mais largo do que profundo, vista de costas, não vai parecer gorda. E esta descrição aplica-se tanto às mulheres quanto aos homens. Estão a conseguir acompanhar? Ok. Então, se apenas uma parte do corpo, boa, sim, Maria de Fátima não consegue escrever, de certeza. Se apenas uma parte do corpo é gorda ou rechonchuda, como por exemplo o ventre,
as nádegas ou os seios, isso indica que a ferida de humilhação é menos grave. E podemos também associar a máscara do masoquista às seguintes características: normalmente estatura baixa, um pescoço gordo e bujudo, várias tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares, na pelvis e com frequência um rosto bastante redondo e os olhos bem abertos e inocentes como os de uma criança. É evidente que a pessoa que reúna todas estas características, obrigada pelos coraçõezinhos, a pessoa que reúna todas estas características físicas vai sofrer de uma ferida de humilhação mais grave. E a autora diz: reparei que esta ferida parece ser mais difícil de reconhecer. Ou seja, enquanto nas feridas anteriores, quando nós começávamos a fazer a descrição, a pessoa facilmente se identifica e diz: ok, eu tenho características da ferida de rejeição, eu tenho características da ferida do abandono. Numa ferida de humilhação vai ser difícil. A pessoa tem dificuldade em reconhecer em si características dessa ferida de humilhação. Vai sempre achar que não as tem. E ela diz: trabalhei pessoalmente com centenas de masoquistas, sobretudo mulheres. Vocês sabem que este livro foi escrito com base... Olá Ana, bem-vinda! Love Nugget, terapias. Ana Santiago. Ela trabalhou com várias pessoas e escreveu este livro com base em estudos caso, não é? E, portanto, foi com base na intervenção com várias e catalogando os vários grupos que ela chegou a este livro. E então ela diz aqui: trabalhei com várias pessoas, com centenas de masoquistas, sobretudo mulheres, com a ferida de humilhação evidente. Algumas delas chegaram a levar 1 ano até admitirem que tinham vergonha. Ou Ana, se quiseres e tiveres o livro, estamos na página 70, no capítulo 4, ferida da humilhação. Ou admitirem que tinham vergonha, ou que se sentiam humilhadas. Portanto, não te surpreendas, diz a autora, se reconheces no teu corpo as características físicas do masoquista, mas tens dificuldade em ver a ferida da humilhação. Concede-te apenas o direito de levares o tempo necessário para o fazer. Não gostar de se apressar é também uma das características do masoquista. Devagar, que eu tenho pressa. Para ele é até difícil funcionar rapidamente, mesmo quando necessário, e tem vergonha por não conseguir ser tão rápido como os outros, por exemplo, ao caminhar. Então, o que deve aprender é a dar-se o direito de andar à sua velocidade, à velocidade própria, que lhe é característica. Então é difícil reconhecer a máscara do masoquista, porque normalmente as pessoas também conseguem controlar bem o seu peso, não é? Então, por exemplo, e ela diz... exatamente porque as pessoas conseguem controlar bem o seu peso, às vezes é difícil identificar esta máscara de masoquista. E ela diz assim: se és do tipo de pessoa que ganha peso facilmente quando não controla a alimentação, pode acontecer que tenhas uma ferida de humilhação, mas que de momento essa ferida esteja escondida. Essa rigidez que te permite controlar-te ela vai explicá-la no capítulo 6 deste livro, que tem a ver com a ferida da injustiça, em que a máscara ali é o rígido. Aliás, há aqui uma passagem, já agora, que eu vou fazer relativamente à ferida, essa rigidez, não é? Quando ela se refere à rigidez, está-se a referir também à máscara do rígido. E aqui ela tem uma passagem assim, que diz... às vezes achava que tinha feito o meu processo de aceitação completo para não ter esse sentimento. É masoquista sabermos que não devemos comer, mas comemos na mesma. Mas lá está, aí não é no sentido, se isso te causar dor, se isso te causar vergonha. Aliás, uma das diferenças entre
a máscara do masoquista e a máscara do rígido, que tem a ferida da injustiça, é que o rígido traça um plano e cumpre-o direitinho. O masoquista é um bocado aquele The diets always begin tomorrow, não é? As dietas começam sempre amanhã. Não consegue seguir de uma forma rígida. Ele tenta, mas não consegue seguir de uma forma rígida. Até porque inconscientemente gostam de ativar essa dor da vergonha e da humilhação. Mas atenção, todos nós temos, eu acho, isto é a minha opinião muito particular, todos nós temos um bocadinho de cada ferida. Claro que há umas que estão mais evidentes, são mais fortes, mas aquilo que eu já li no livro, eu acho que todos nós temos, eu identifiquei-me com muitas coisas de cada ferida. E eu achei piada esta passagem porque ela diz assim: conscientemente achava que já tinha feito o meu processo, que tinha feito a aceitação completa para não ter aquele sentimento. E então aprendi que não é que porque falamos mentalmente connosco para tentarmos convencer-nos de que merecemos alguma coisa que a aceitação é verdadeiramente feita. Ou seja, não é quando eu digo a mim mentalmente que ok, eu mereço isto, não é isso. A aceitação não é aí porque isso é no mental. Nós temos que ir ao processo do sentir, não é? Temos que ir e no caso do masoquista, pegando na questão da alimentação, temos que ir ao processo do sentir assim, ok, eu tenho o direito de comer aquilo que me apetece e eu não vou engordar, porque a nossa psique, se eu me sentir culpada por estar a comer, obviamente que isso vai ser transmitido aos meus átomos, às minhas células e vai fazer com que eu engorde. Aliás, eu tenho uma frase muito que digo na brincadeira, mas que começou um bocado para tentar também inconscientemente trabalhar esse meu lado, porque foi um período que eu engordei imenso, e eu dizia: abençoo esta comida para que ela me nutra, me alimente, dizia e digo muitas vezes, para que ela me nutra, me alimente e não me engorde. Mas isto é o mental a funcionar. Agora, é transpormos esta frase para o nosso sentimento, acreditarmos verdadeiramente que estamos a comer, me vai fazer bem e conceder-me este direito de alimentar-me de qualquer coisa que me apetece naquele momento, sem ter a culpa para que isso não me engorde. E depois ela ainda, relativamente a isso, e ela fala mesmo que o rígido consegue controlar e criar obrigações, não é? Já o masoquista não o consegue fazer. E muitas vezes não consegue manter essa dieta. Mas a reter aqui é a noção do mérito. Conceder-me o direito de... Eu tenho o mérito de vez em quando comer o que me apetece. Então, voltando aqui à questão do masoquista, portanto, muitas vezes essa ferida de humilhação está escondida e só com alguma rigidez é que nós conseguimos determinar que às vezes falta, de facto, ao masoquista. O masoquista quer também mostrar-se sólido. Olá, Astro Fashion Coach. O masoquista quer também mostrar-se sólido e deixar de ser controlado. E torna-se por isso muito diligente, põe muitas coisas às costas, como eu vos dizia há bocado. É por isso, para suportar mais, devolvendo-lhe a vida, para que ele consiga suportar mais, a vida dá-lhe umas boas costas, não é? Dá-lhe uma boa largura. Por exemplo, uma mulher, ela dá aqui o exemplo de uma mulher que, querendo agradar ao marido, aceita que a sogra venha viver com ela. Pouco tempo depois, a sogra adoece e ela vai achar que tem a obrigação de tratar dela. Isto porquê? Porque o masoquista possui o dom
de se pôr em situações que tem que cuidar do outro e por isso vai esquecendo-se cada vez mais de si próprio. Quanto mais põe às suas costas, mais vai aumentar o seu peso. E daí também a característica do corpo do masoquista. Sempre que o masoquista aparece, parece querer fazer tudo pelos outros, afinal o que ele deseja é criar pressões e obrigações. Acha que o tempo que leva a ajudar os outros não será causa de vergonha. Mas muitas vezes vai se sentir humilhado por fazer com que abusem de si. E raramente sente que o que faz é reconhecido pelos outros. Lá está novamente a mesma coisa. Portanto, isto é quase como se os outros, eles fazem de tal maneira para que não sejam humilhados, não sintam vergonha, mas no fundo acabam por eles mesmos se humilharem a si próprios, não é? Fazem a si próprios aquilo que é para que os outros não lhe possam fazer. Porque ao criar pressões e obrigações, ao estar sempre a cuidar do outro, para que não ser uma causa de vergonha, no fundo vai acabar por se sentir humilhado, porque vai ver que os outros não reconhecem aquilo que ele realmente está a fazer pelos outros, não é? E vai-lhe devolver essa imagem da vergonha e da humilhação. Ouvi várias mulheres masoquistas a dizer que estavam fartas de ser criadas. Queixam-se, mas continuam a agir do mesmo modo, porque não se apercebem de que são elas que criam essas obrigações. Ouvi também expressões como após 30 anos de bons serviços e a administração pôs-me na rua como lixo da pior espécie. Este tipo de pessoas que se considera dedicada, mas que não é, que sente que não é verdadeiramente reconhecida. E utilizam, também é interessante que utilizam muito esta palavra, o lixo, sentirem-se como lixo, que é a tal ideia de não serem reconhecidas. E então a autora continua: o masoquista não se apercebe que ao fazer de tudo pelos outros, os rebaixa e também os humilha, fazendo-os fazendo sentir que os outros, sem ele, não conseguem chegar lá sozinhos. E muitas vezes o masoquista faz questão de que o resto da família e os amigos fiquem bem informados que tal pessoa não consegue fazer nada sem ele. E isso normalmente fazem isso à frente da pessoa em questão. Ou seja, no fundo estão a fazer uma dupla humilhação. Para o masoquista é imperioso reconhecer que não tem necessidade de ocupar tanto lugar na vida dos outros que lhe são próprios. E ele acha que não tem necessidade, mas é isso que faz. Porém, apercebe-se de que ocupa tanto porque faz frequentemente e falo de uma forma subtil. Ou seja, tem a convicção de que não ocupa o lugar nos outros, mas acaba por o fazer de uma forma subtil. E para quê? Para que, porque se fizer pelos outros, se estiver sempre ocupado com os outros, não vai sentir vergonha, mas depois acaba por sentir na mesma essa emoção da vergonha ou da humilhação, porque vai achar que não é reconhecido por aquilo que faz. Portanto, isto é um comportamento, é uma faca de dois gumes, não é? E ao fazer isto de modo sutil, o seu corpo físico tem mais espaço. Ele engorda em função do lugar que acredita que ocupa na vida dos outros. O seu corpo está ali para espelhar essa sua convicção de que realmente ele acredita que sem ele as outras pessoas não conseguem lá chegar sozinhas. Então tem que ocupar espaço para mostrar: eu estou aqui para ti. Quando um masoquista souber no mais fundo de si que é especial e que é importante,
já não terá que provar nada aos outros. E, ao reconhecer-se, o seu corpo deixará de ter necessidade de ocupar tanto espaço. Ou seja, é o que eu costumo dizer: não há ninguém melhor que eu, nem ninguém pior que eu, porque eu sou única, especial, não é? E isto é válido para todos nós. Quando nós percebermos que não há ninguém melhor que nós, não há ninguém pior que nós, porque nós somos únicos e especiais, e somos especiais na nossa imperfeição, começamos a dar-nos importância por aquilo que somos, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. E aí vamos deixar de ter necessidade de nos evidenciar e de ocupar lugar para que sejamos notados. E como diz a autora, então o nosso corpo deixará de ter necessidade de ocupar tanto espaço. Faz sentido isto? Ora, yep. De vez em quando aqui o. Ok. Então, uma outra coisa que ela fala relativamente ao masoquista é que ele vai parecer muito controlador. Mas esse controle é motivado principalmente pelo receio de ter vergonha dos que lhe são próximos ou de si próprio. Então esse tipo de controle é diferente daquele que se irá falar a propósito da ferida da traição. Mas, neste caso, a mãe masoquista vai, por exemplo, ser levada a controlar as roupas, o aspecto, a higiene dos seus filhos, a higiene do seu cônjuge, as roupas do seu cônjuge. É o tipo de mãe que quer que os seus filhos sejam limpinhos, desde muito pequenos, que se não o conseguir vai sentir vergonha. E vergonha de quem? Dela própria, enquanto mãe. Ou seja, no fundo, reparem uma coisa: esta ferida da humilhação e do masoquismo vem muitas vezes porque a mãe, em algum momento, disse: olha que porquinho, e não sei o que, ou fez à frente de outras pessoas, ou comentou perante o outro progenitor, no fundo rebaixou. E o que é que este masoquista vai fazer? Vai perpetuar aquilo que sentiu, vai copiar aquilo que aprendeu com os pais, vai perpetuar isso para a geração seguinte. Como o masoquista, homem ou mulher, é muitas vezes fusional, ou seja, faz fusão, não é? Ele faz uma união muito íntima, cria laços muito íntimos. Isso é que é ser fusional. Então, como o masoquista, homem ou mulher, é muitas vezes fusional com a sua mãe, faz uma. Claro que faz, diz a Maria de Fátima. Ok. Como o masoquista faz então essa fusão, cria laços muito íntimos com a mãe, vai fazer de tudo, seja em que idade for, para não lhe causar vergonha. Mas atenção que também pode, como nós vimos, estou aqui a pensar e ocorreu-me agora, ela fala aqui os laços fusionais com a sua mãe. Mas também pode ser com o pai, porque o pai, a ferida da humilhação, ela pode ser causada quer pelo progenitor, pela mãe ou o pai, não é? Se for o pai que educa, se for o pai que ensina a ler, se for o pai que, não é? Depende quem foi de facto aquele que potenciou ou despolutou esta ferida. Mas aqui ela fala só na mãe. Ou seja, esse progenitor, aqui ela vai falar na mãe, mas nós já estamos aqui a fazer o parênteses, esse progenitor vai ter um grande ascendente sobre o masoquista, ainda que esse ascendente seja inconsciente e involuntário. Aqui vai falar na mãe, eu vou continuar a ler como sendo a mãe. Ele sente a mãe como um peso enorme para transportar, o que lhe dá uma outra boa razão para criar costas ainda mais sólidas. Não é? Então essa tarefa continua por vezes, mesmo depois da morte daquela. Ainda que isso o faça sentir um sentimento de vergonha. O masoquista vai se
em alguns momentos, vai se sentir aliviado ou libertado com a morte da mãe. Exatamente por esta ferida, por esta ligação fusional, por esta fusão, por esta ligação, união tão íntima com aquele progenitor, que quando o progenitor morre, porque ele vai estar sempre a tentar agradar esse progenitor e vai transportar esse progenitor como mais um peso às suas costas. Quando o progenitor morre, ele vai sentir-se aliviado ou até mesmo libertado com aquela morte. E vai mais uma vez. Porquê? Porque a morte daquele progenitor vai funcionar como uma libertação, não é? Aquele progenitor era quase como um travão para a sua liberdade. Então ele vai se sentir aliviado e até libertado. Só que isto vai fazer o quê? Vai acentuar ainda um bocadinho a ferida da humilhação, porque ele vai sentir vergonha daquilo que está a sentir. Então é, novamente, enquanto não se for à dor, enquanto não se tomar a consciência, enquanto não se perceber, são pequenos comportamentos que vão ativar também, de uma forma inconsciente, essa mesma ferida. E só quando a ferida da humilhação estiver cá fora, quando as pessoas tomarem consciência de que a têm, é que podem de facto curar essa ferida e podem de facto curar a influência desse progenitor. Outras vezes, outros, em vez de se sentirem libertados com a morte do progenitor, são tão fusionais quando a mãe morre que desenvolvem uma crise de agorafobia. Eu já falei nas outras sessões o que é a agorafobia, não vou estar agora a desenvolver, mas de qualquer maneira fica só aqui o apontamento que é um medo, uma fobia, que é um medo inexplicável por lugares públicos e abertos. Então, a autora diz que quando há essa fusão, essa intimidade, após a morte do progenitor, podem até desenvolver agorafobia. Essas pessoas são normalmente são tratadas como tendo uma depressão. E como aquilo não é uma depressão, não é? O tratamento vai assentar num diagnóstico errado, a cura, obviamente, que vai ser bastante demorada. E ela explica muito bem este processo, a diferença entre uma psicose, porque a agorafobia é uma psicose, entre a psicose da agorafobia e a depressão, no livro que ela também tem, que é O Teu Corpo Diz Ama-te. Nesse livro ela explica muito bem a diferença entre um e outro. O masoquista tem também dificuldade em exprimir as suas verdadeiras necessidades, ou seja, o que realmente sente. E porque, desde muito jovem, não ousa falar com medo de ter vergonha ou de envergonhar alguém. Os pais de uma criança masoquista dizem-lhe frequentemente: o que se passa na família não é da conta dos estranhos e não deves falar nisso. Tens de guardar tudo para ti. Então, as situações vergonhosas ou de membros da família que envergonham devem ser mantidas em segredo. E isto é o que é incutido à criança. E isto vai depois manifestar-se como na vida do adulto. A criança não vai exprimir o que sente. O adulto não vai exprimir o que sente porque vem com essa crença de que tudo o que se passa dentro de portas não é para ser comentado com estranhos, não é para ser comentado com vizinhos, não é para ser desabafado com amigos, ok? E que é tudo para ser guardado, que é tudo para ficarem dentro de si. Então é isso que as pessoas depois vão fazer como adultas. Aquilo que realmente sentem, as suas verdadeiras necessidades, as suas verdadeiras emoções, não exprimem. Exatamente com medo de envergonharem alguém ou de terem vergonha de se exprimir. Por exemplo, não se fala de um tio que está preso, ou de um membro da família internado num hospital psiquiátrico, ou de um irmão homossexual, ou ainda de alguma pessoa que se suicidou na família, ou ainda de alguém que tenha um cancro. Não digas nada que a mãe está com cancro, não digas nada que o pai está com cancro, ok?
tudo isso depois são coisas que se vai levar para a vida de adulto, de uma forma inconsciente, e que vão perpetuar e que vão aumentar essa ferida da humilhação. E ela agora diz assim: um homem contou-me que tinha muita vergonha de ter infligido sofrimento à sua mãe numa altura da infância em que lhe roubara dinheiro da mala. Para ele, era inaceitável fazer isso a uma mãe que já sofria privando-se em favor dos filhos. Nunca falara deste episódio a ninguém. Então, se imaginarmos centenas de segredos escondidos, podemos compreender também porque é que este homem sofria com uma pressão na garganta e problemas na voz. Aliás, os masoquistas, exatamente porque têm esta dificuldade em dizerem o que sentem, falarem das suas verdadeiras necessidades, normalmente têm o pescoço bujudo, têm o pescoço grosso e têm também problemas de garganta, podem ter também problemas de garganta, podem ter problemas de voz. O chakra da garganta está bastante entupido, está bastante sombreado. Exatamente porque as coisas ficam ali, não são ditas. E as palavras ficam e ficam e ficam e ficam e podem fazer muitas amidalites quando são crianças e podem fazer muitas inflamações, não é? E mesmo em adulto podem voltar a fazê-los. Podem até ter alguns problemas também como tiroide. Algumas pessoas confessaram-me a sua vergonha por terem desejado coisas quando eram pequenas, enquanto viam a sua mãe privar-se do essencial. Não ousavam falar dos seus desejos, sobretudo à mãe. Geralmente, e normalmente o masoquista chega ao ponto de nem sequer já estar em contacto com os seus próprios desejos, porque correria o risco de desagradar a mãe. Ou seja, a ideia de agradar à mãe, a ideia de agradar ao progenitor, que no fundo desencadeia essa ferida da humilhação. E quer tanto agradar esse progenitor que já não está ligado a outros desejos senão os que possam ter esse efeito, o efeito de agradar a mãe. Uma outra característica eu vou só ler mais um bocadinho e vamos ficar já por aqui, porque a leitura também já vamos com 1 hora. Mas uma das coisas também que é uma das características do masoquista é que realmente o masoquista é geralmente hipersensível. Ou seja, a mínima coisa atinge-o. E isto também e faz de tudo para não magoar os outros. Quando alguém, sobretudo aqueles que ama, se sente infeliz, vai logo achar que é ele o responsável. Acha que devia ou que não devia ter dito ou que não devia ter feito alguma coisa, não é? A ideia de que põe tudo sobre as suas costas e que a ideia de que é imprescindível, a ideia que ele é o centro, a ideia que é ele que provoca, que envergonha, que é responsável. A Sónia só veio agora, mas ainda vais a tempo do final. Estamos na página 74, minha querida. Mas depois vês, porque fica gravado, já sabes, vês quando quiseres. E então, como eu estava a dizer, ele acha que é sempre responsável por aquilo que os outros estão a sentir, que estão infelizes, etc. E acha que devia ter feito alguma coisa para ajudar. E não se apercebe de como está sempre à espreita dos humores dos outros. E como está sempre à espreita dos humores dos outros, não escuta o seu próprio coração, não escuta as suas próprias necessidades, não se olha, não se vê. Então, o masoquista é daquelas, de todas as 5 personalidades, a que menos escuta as suas necessidades. Embora muitas vezes tenha consciência do que quer, não as vê, não as escuta. Não as escutando, inflige a si próprio o sofrimento, que vai contribuir ainda para alimentar mais a sua ferida de humilhação e mais a sua máscara de masoquista.
e faz de tudo para se tornar útil. Para ele, uma forma de esconder a sua ferida é fazer crer a si próprio que não sofre essa ferida de humilhação. Não faz mal, Soninha, não faz mal. Vens sempre a tempo. Eu hoje esqueci-me de pôr no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, esqueci-me de pôr lá o post e eu sei que muita gente vê pelo post e vem por lá. Então portanto, eu a assumir a culpa, hein? Aqui o meu lado masoquista a funcionar. Então é por essa razão que o masoquista é muitas vezes reconhecido pela sua capacidade até de fazer rir os outros. Porquê? Porque ele ri-se, é uma pessoa que se ri de si própria, faz troça de si própria. Para quê? Para que os outros não o façam, para que os outros não o rebaixem, então ele próprio, antes que me façam, deixa-me fazer a mim. Então é muito aquele tipo de pessoa que tem aquele tipo de humor que faz piadas sobre si próprio. Exatamente para evitar que o outro depois o magoe. Então, diz a autora que o masoquista é muitas vezes reconhecido pela sua capacidade de fazer rir os outros, rindo de si próprio. É muito expressivo e, quando conta factos, arranja sempre maneira de os tornar engraçados. Costuma até colocar-se como alvo para fazer rir as pessoas. Esta é uma forma inconsciente de se humilhar. À defesa, talvez. Mas o processo é ele próprio se humilha, porque há uma necessidade inconsciente de reviver essa ferida da humilhação. É inconsciente, mas existe essa necessidade. Então é como se a pessoa se automutilasse a si própria, auto-infligisse a si própria essa dor. É uma forma, então, inconsciente de se humilhar e de se rebaixar. Assim, ninguém, porque ao fazê-lo, ninguém vai adivinhar que o medo que tem e a vergonha que tem, e assim esconde, não é? E esconde como fazendo graçolas sobre si próprio, contando piadas sobre si próprio, coisas que façam os outros rirem. Porque se eu fizer troça de mim, se eu fizer de mim um palhaço, quem é que vai suspeitar que eu tenho uma ferida de humilhação? Ninguém. Então eu estou a humilhar-me perante o público. Se eu o fizer a mim próprio, obviamente que eu estou a esconder a minha ferida de humilhação. E lembrem-se daquilo que eu dizia no princípio, que é, quando dizia eu, quem sou eu, não é? Li aqui no princípio e comentamos sobre isso, é que normalmente nós até podemos ter as características físicas de um masoquista, que é para o gordinho, etc., mas vamos ter dificuldade em reconhecer a ferida da humilhação. Enquanto nas outras feridas nós facilmente reconhecemos as características e dizemos, eu tenho aqui qualquer coisa disto, na ferida da humilhação nós vamos ter muita dificuldade de quem é Odete? Odete Franca. Olá, Sofia, é a minha primeira vez, estou a gostar de ouvir. Bem-vindo, Odete, obrigada, obrigada mesmo. Agora a Sónia é que me chamou a atenção. Ainda bem que estás a gostar, depois, pronto, se chegaste agora, obviamente que não estás, já estamos quase no final. Nós normalmente no final do capítulo, nós hoje iniciamos o capítulo 4, normalmente no final do capítulo fazemos uma meditação para irmos trabalhar a dor. Hoje não o vamos fazer, mas há dias em que fazemos essa meditação, fazemos uma meditação para irmos às feridas e para trabalharmos a dor. De qualquer maneira, está tudo gravado e, portanto, podes sempre ver. Pois já sei, pois falamos, sim senhora, já sei, já te estou a reconhecer, exatamente. Está tudo gravado, podes sempre lá ir ver, se quiseres seguir esta leitura, porque estamos no início do livro e vês isto facilmente, está bem? Então vamos só acabar aqui este bocadinho. Então é isto que eu estava a dizer. Se eu fizer
Tem meditações, sim. Fazemos sempre sempre não. Hoje, por exemplo, não vamos fazer porque já estamos com 1 hora de leitura e para fazer meditação vamos sempre mais um bocadinho. Normalmente fica para o final do capítulo. Cada capítulo tem demorado mais ou menos três direitos. Portanto, estamos a começar, ainda vamos ter este da ferida da humilhação mais 2 vezes. E no último, sim, vamos ter tempo de podermos ir à meditação para transformarmos e transmutarmos, porque aquilo que eu dizia há bocado, eu acho que todos nós temos um bocadinho destas 5 feridas que a autora aborda. Claro que há umas que estão mais fortes, há outras que estão menos fortes, mas todos nós temos um bocadinho de lá. E portanto nunca é mau. Aliás, é sempre bom quando nós trabalhamos e nos elevamos e transmutamos, porque é assim que nós crescemos. E todas juntas então ainda crescemos mais, porque é nestas partilhas que todas nós crescemos. E se vocês me permitirem, hoje ficava por aqui na leitura. E se tiverem algum comentário que queiram fazer, se tiverem, portanto, vamos ficar na página 74 do capítulo 4, no último parágrafo do livro da Lise Bourbeau, As 5 feridas que impedem a nossa felicidade. Se alguém tiver algum comentário, se quiser fazer alguma partilha, se quiser entrar um bocadinho no direto e fazermos aqui um debate sobre aquilo que estávamos a ler, estejam à vontade. São todas bem-vindas. Obrigada eu pela tua presença, Odete. Obrigada, Ruth. Aliás, notou-se que tu hoje estavas aqui, tínhamos os coraçõezinhos sempre a bombar. Obrigada pelos corações, minha querida. Então, se não houver assim nada que queiram acrescentar, eu sei que há um delay. Aqui no Facebook eu normalmente nunca consigo ver os comentários. Ok. Se calhar então ficávamos por aqui. Grazie, grazie pelos coraçõezinhos. E eu vou, ok, boa, Sónia, até porque como entraste quase a meio, assim é melhor que acompanhas desde o início esta leitura do capítulo 4. E entretanto, o que eu vos ia dizer, na próxima semana, salvo erro, não temos nada, portanto fazemos a leitura novamente quarta-feira, dia 13, dia de lua cheia, em que tudo vem ao de cima, em que tudo fica iluminado, as nossas sombras e a nossa luz, as nossas resoluções e as nossas mágoas virão todas ao de cima. Portanto, é um dia ótimo se eventualmente podemos até encurtar um bocadinho a leitura, deixarmos mais para um outro dia e fazermos uma meditação no final nesse dia, até porque com lua cheia eu acho que é incrível, porque está tudo muito mais ao de cima. Ok? Olá, Susana, vieste mesmo no final, mas és bem-vinda. Isto fica gravado, fica no meu canal, portanto podem ouvir tanto aqui no Instagram, como no Facebook, no YouTube, ficará tudo disponível. Ok? Um beijo enorme, então até quarta-feira, dia 13, com lua cheia. Vamos lá trabalhar a nossa sombra e a nossa luz e vamos trazer, porque com luz nós conseguimos ver exatamente aquilo que temos que transmutar. E vamos aproveitar para, nesse dia, então, se calhar fazermos uma meditação no final da leitura. Ok? Beijinho enorme. Espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído com alguma coisa nesta partilha. Fiquem bem, uma ótima semana e até para a semana. Não, ia dizer para quem está na astrologia, não é até sábado, porque este sábado não há, até para a semana. Um beijo enorme. Obrigada, Susana, um beijo enorme para ti também. Fiquem bem. Obrigada, Odete, obrigada, Soninha, obrigada, Maria de Fátima, obrigada, Ruth. Muito obrigada pela vossa presença. Beijinho, fiquem bem. Ok, beijinho, beijinho.
Ora, ok, terminar vídeo.